Eu vi com meus próprios olhos um urso negro matar o meu pai e devorá-lo até não sobrar nada. Quando achei que eu também fosse morrer ali, ele me poupou. Mas 7 dias depois, aquele urso negro apareceu na minha casa. Minha mãe olhou para o urso e chorou de alegria. Graças a Deus! Xiaoji, seu pai não morreu, ele voltou! Em vez de ficar feliz como ela, eu só senti um frio na espinha, porque aquilo era claramente um urso negro, mas minha mãe o tratava como se fosse meu pai. Foi então que o urso começou a falar como gente. Querida, voltei. Aconteceu alguma coisa em casa? Por que vocês estão chorando? Amor, há uns dias você subiu a montanha com o Xiaoji. Ele disse que um urso te devorou e não sobrou nem os ossos. Eu acreditei nisso, e como hoje é o 7º dia, estávamos fazendo teu velório em casa. Que bom. Então vou ligar para os parentes agora e avisar que não precisa mais ninguém vir chorar no velório. Depois que minha mãe saiu para telefonar, o urso esticou a garra na minha direção, e eu entendi na hora que aquilo era um aviso para eu ficar calado. Xiaoji, vai pegar um braseiro para o seu pai passar por cima e espantar o azar. Sem vontade nenhuma, eu acendi um braseiro. Amor, passa logo por cima do braseiro e manda todo esse azar embora. O urso colaborou e passou por cima, mas no instante em que cruzou o braseiro, a chama lá dentro simplesmente se apagou, e o sorriso da minha mãe sumiu. Deve ter sido o vento. Apagou o fogo de uma vez, mas não tem problema. Eu já preparei a água do banho, então vai se lavar agora. O urso assentiu e enquanto ele tomava banho, eu corri para falar com a minha mãe. Mãe, você não acha isso muito estranho? Eu vi meu pai ser devorado pelo urso com meus próprios olhos. Como ele poderia ter voltado são e salvo? Xiaoji, o que houve com você hoje? Ele não voltou vivo na nossa frente? Afinal, do que você está desconfiando? Não é questão de desconfiança. Você não viu o que aconteceu com o braseiro? Assim que ele passou por cima, o fogo apagou e as janelas estavam todas fechadas. Então de onde vinha esse vento? Que tipo de filho fala assim? Ele é o seu pai, e se você continuar dizendo bobagem, eu deixo de te reconhecer como meu filho. Depois de dizer isso, minha mãe saiu dali bufando, e eu fiquei mergulhado em pensamentos. Como aquele urso tinha conseguido fazer tudo aquilo e ainda enganar minha mãe, mas não a mim? E afinal, qual era o objetivo dele ao entrar na minha casa? Nessa hora, o urso saiu do banho e disse: Minha querida, eu te fiz passar preocupação nesses últimos dias. Então, para compensar você e o Xiaoji, hoje eu mesmo vou preparar o jantar. Minha mãe apenas assentiu. Não demorou muito, e o urso apareceu com a comida. Quando eu vi a carne crua no prato, um suor frio desceu pelas minhas costas. Xiaojai, o que foi? Você está passando mal? Mãe, você não está vendo? O que tem nesse prato é carne crua. Do que você está falando? Isso aqui é claramente a sua carne de porco ao molho favorita. Na mesma hora eu entendi. O urso devia estar usando algum truque de ilusão. Por isso minha mãe via carne cozida onde eu só via carne crua. Melhor a gente comer miojo. Essa carne está gordurosa demais. Xiaojai, você já está passando dos limites. Seu pai preparou essa comida com tanto esforço, e hoje você vai comer nem que seja um pedaço. Isso mesmo, filho. Prova logo e me diz se ficou bom, porque se você não comer eu vou ficar muito magoado. Olhando para o corpo enorme do urso, eu só consegui engolir o nojo. Peguei um pedaço de carne crua, coloquei na boca, e depois de hesitar por um bom tempo, acabei cuspindo tudo de volta. Haha, a minha comida ficou tão ruim assim? Por que você cuspiu? Chega! O que esse monstro quer, afinal? Te diverte me torturar? Ao ouvir aquilo, minha mãe explodiu de raiva. Que falta de educação é essa? Foi assim que eu te criei? Peça desculpas ao seu pai agora. Eu nunca vou pedir desculpas a esse monstro. Amor, o que aconteceu com o Xiaoji? Fiquei poucos dias fora de casa e ele já não me reconhece mais como pai. Amor, me desculpa. A culpa é minha por não ter educado o Xiaoji direito. Se ele ficou assim, foi por minha causa. Mal terminou de falar, e minha mãe começou a tossir de repente. Amor, por que você começou a tossir assim do nada? Deve ter sido porque você dormiu descoberta ontem à noite e pegou friagem, então experimenta esse remédio para a tosse. Sério? Então eu vou tomar agora. Continuem aí bancando o casal apaixonado. Eu tô fora. Depois de dizer isso, saí correndo de casa e logo cheguei ao lugar onde meu pai tinha sido morto. Exatamente onde eu estava quando tudo aconteceu. Mas quando eu ainda tentava entender por que o urso não tinha me atacado naquele dia, ele apareceu atrás de mim. Você está pensando qual é o meu objetivo e por que eu estou fingindo ser o seu pai? Como você fez isso? Como conseguiu enganar a minha mãe? O urso não respondeu. Só ergueu os braços como se fosse me atacar, e eu peguei uma pedra no chão para me defender. Não chega perto, essa pedra não vai escolher onde acertar. Chenji, acha que ninguém vai descobrir o que você fez só porque ficou calado? Nada fica escondido para sempre. Você acha mesmo que consegue enganar todo mundo? Do que você está falando? Eu não estou entendendo nada. Eu joguei a pedra nele, e no segundo seguinte, a cabeça do urso começou a sangrar. Aquilo era impossível. Como um bicho daqueles não conseguiu desviar de uma pedrinha, e como uma simples pedrada conseguiu feri-lo daquele jeito. Mas então, o urso mudou completamente de atitude. Filho, como você pôde fazer isso com o seu pai? Eu te amo tanto, e você acabou com o meu coração. Quando olhei para longe, vi que minha mãe realmente estava ali atrás. Seu desgraçado, você está encenando de novo na frente da minha mãe. Xiaoji, você ficou louco! Como pôde machucar o seu pai?
Mãe, será que você não pode acreditar em mim pelo menos uma vez? Ele não é o meu pai. O meu pai já morreu. Você ficou cego ou ficou louco? O seu pai está bem aqui na sua frente. Nessa hora, um homem que passava por ali se aproximou e eu corri para perguntar. Moço, olha bem, isso aqui é um urso ou uma pessoa? Rapaz, você está brincando comigo? Isso aí é uma pessoa de carne e osso. Naquela hora eu entrei em desespero, porque parecia que só eu conseguia ver a verdadeira forma do urso, mas de repente tive uma ideia. Ai, mãe, eu sei que errei. Eu fiquei traumatizado depois do susto na montanha, então acabei confundindo meu pai com um urso. Mas depois do que esse homem falou agora, eu finalmente enxerguei tudo com clareza. Que bom! Você finalmente voltou ao normal, então vamos para casa. Eu apenas assenti. Aliás, amor, aquele remédio de tosse que você me deu é muito bom. Já estou me sentindo bem melhor. Claro, esse remédio é uma fórmula mista e caiu certinho para o seu caso. Quando voltamos para casa, fui o primeiro a falar. Pai, eu sei que errei então para me desculpar com você. Hoje eu mesmo vou cozinhar uma coisa gostosa. Ótimo, eu nunca provei a sua comida. Depois disso, fui para a cozinha e comecei a preparar tudo. Não demorou muito até eu voltar com um peixe ao molho. Pai, come enquanto está quente. Eu fiz isso especialmente para você, e a mãe não pode comer. Minha mãe assentiu, mas justo quando o urso ia pegar um pedaço do peixe, um gato surgiu do nada e começou a devorar o prato. Na hora eu pensei que tinha dado ruim, porque eu tinha colocado veneno de rato naquele peixe, e como eu temi, o gato morreu logo depois. O que aconteceu? Será que o peixe está envenenado? Xiaojai, você quis matar o seu pai e a sua mãe? Estou decepcionada demais com você. Eu não tenho um filho assim. Mãe, acredita em mim? Ele é mesmo um espírito de urso e eu só queria te proteger. Chega, não fala mais nada. Some da minha frente agora mesmo. A partir de hoje não existe mais relação de mãe e filho entre nós. Ao ouvir aquilo, eu fiquei arrasado. Saí de casa sem olhar para trás e, sem perceber, acabei voltando para a montanha. Então uma ideia me veio à cabeça. Se eu levasse aquilo de volta para casa e mostrasse para minha mãe, ela finalmente acreditaria em mim. Pensando nisso, saí correndo morro acima. Cheguei a um monte de capim e, vendo que não havia ninguém por perto, afastei a moita na mesma hora. Só que no segundo seguinte, o urso apareceu atrás de mim e disse: Você achou mesmo que escondendo isso aqui eu não ia te encontrar? Eu já cortei laços com a minha mãe, então por que você ainda veio atrás de mim? Hehe, você acha que eu não sei? Debaixo desse monte está o corpo do seu pai, e quem matou foi você. Mas você tentou jogar a culpa em mim para encobrir o crime. Você sabe o que acontece quando um animal é injustamente acusado por um humano? Enquanto eu não limpar meu nome, nunca vou conseguir alcançar a imortalidade. Quando ouvi aquilo, finalmente entendi tudo e parei de fingir. É isso mesmo. Fui eu que matei o meu pai, mas e daí? Ninguém nunca vai descobrir e você jamais vai conseguir limpar o seu nome. Basta eu levar o corpo para casa e mostrar para a minha mãe. Ela vai entender que você é um impostor. E se eu disser que encontrei o cadáver por acaso, ninguém vai suspeitar de mim. Seu humano cruel. Nem os animais fazem uma barbaridade dessas, e você matou o próprio pai com as próprias mãos. Você não merece continuar vivo. Depois de dizer isso, o urso se jogou em cima de mim, e bem na hora em que achei que fosse morrer ali, minha mãe apareceu de repente. Mestre da hipnose, obrigado pelo seu esforço, agora já pode desfazer a hipnose. O urso se levantou, fez alguns gestos com a mão na minha frente e no instante seguinte, eu vi ele se transformar lentamente em um homem. Espera, o que foi tudo isso afinal? Deixe eu me apresentar. Eu sou um hipnotizador profissional, fui contratado pela sua mãe para te hipnotizar e fazer você acreditar que eu era um urso, e nesses últimos dias eu só estava atuando junto com ela. Mas agora minha missão terminou e eu vou embora. Depois de dizer isso, o hipnotizador foi embora. Mãe, por que você fez isso? Xiaojai, há 7 dias você levou seu pai para a montanha, voltou sozinho e disse que um urso o tinha devorado. Mas eu sabia muito bem que não existe urso nenhum naquela montanha. Então contratei esse hipnotizador para ensinar tudo isso. E como eu imaginava, você era mesmo o assassino. Então quer dizer que nunca existiu urso nenhum, e que vocês também mexeram no braseiro para o fogo apagar na hora, não é? Isso mesmo, mas ainda me falta uma última resposta. Por que você matou o seu pai? Eu matei porque ele me maltratava o tempo todo. Ele não merecia ser meu pai. Depois que eu disse isso, ainda tentei fugir, mas o hipnotizador já tinha voltado com a polícia, e no fim eu não escapei da punição da lei. Fim.